Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula, né, de física no cotidiano, física aplicada, como você queira chamar, ok? E a gente vem discutindo nessa disciplina aspectos práticos, tá, da aplicação da física, tá? E sempre deixando no seu classroom uma atividade para você fazer. Então, nesta semana, nós vamos discutir o que é biofísica, tá? Sempre existe muito questionamento. Biofísica tem a ver com física e como é que funciona isso, física com biologia, e é isso que a gente vai responder para você hoje, tá? Então, para a gente responder isso, né, é necessário que a gente tenha um pouco de visão sobre o que aconteceu no decorrer do processo de desenvolvimento da história das ciências, tá? Primeiro que, antigamente, indo para a questão da Grécia, tudo era filosofia natural, tá? Então, filosofia, medicina, matemática. Então, quando dizer que alguém da antiguidade, né, Pitágoras, outros eram filósofos, na realidade eles sabiam de filosofia, propriamente dito, que a gente conhece hoje como filosofia, mas física, matemática, e naquela época era fácil deter o conhecimento do mundo todo, porque hoje as pessoas veem, vixe, era físico, era matemático, tanta coisa, como é que dava conta? Naquela época era fácil dar conta, porque a quantidade de conhecimento era muito pequena em relação aos dias de hoje, tá? Então, eles tinham uma boa noção de tudo o que acontecia, certo? Ou se não a totalidade, como o caso de alguns que se destacaram. Partindo já para o século XIX, né, eu tenho dois grandes campos, né, a história natural, que vai dar origem à geologia e à biologia, e a filosofia natural, física e química, né, que vão sair dessa questão da filosofia natural de forma mais estrita. E aí, hoje, nós temos uma divisão aí de várias áreas do conhecimento, né, que vão tentar explicar, a nível de ciência, toda a vivência humana e a tecnologia desenvolvida pelo ser humano, tá? E aí o que acontece? Vamos falar agora das duas que vão dar origem à nossa conversa, né? A primeira, a física, né? A mais elementar de todas as ciências. Por que a gente menciona que ela é a mais elementar? Por um fato muito simples. Desde que o ser humano começa a se entender sobre a superfície da Terra, a primeira coisa que ele tenta compreender é, por exemplo, como os astros, né, se comportam. Então ele começa a associar fenômenos terrestres a fenômenos astronômicos. Claro que naquela época não tinha esse nome. Tá? Então, qual era o melhor período de colher? Era na terceira, na quarta lua, na quinta lua. Quando o sol estava numa determinada posição, era a hora de plantar. Quando o rio estava numa determinada altura, era a hora de mudar de local. E aquela altura do rio estava relacionada a uma posição da lua. Tá? Então, eles começaram a fazer a relação entre o que estava aqui embaixo e o que estava lá em cima. E houve, primeiro, claro, uma visão. Quando você não consegue explicar, a gente alega uma causa sobrenatural, surgiram a questão dos deuses e tal, que depois foram explicados por uma questão puramente científica. Né? Mas é a primeira providência do ser humano. Era até uma questão de sobrevivência, para fazer plantios, colheitas, para identificar qual era a hora de sair de um local, a que distância do rio iriam ficar e coisas do tipo. Tá? Então, do ponto de vista histórico, metodológico, vamos colocar dessa forma, a física é a primeira e a mais elementar de todas as ciências, é a primeira que surge no ideário do ser humano. Tá? Então, a explicação dos fenômenos, ela tenta ser o mais simplista possível, tá? E vai se utilizar da matemática para transformar isso numa linguagem,
né? Matemática é uma linguagem, ok? E aí o que que acontece? A mecânica, com o passar dos anos, a física, com o passar dos anos, ela vai se subdividindo, ela vai ficando mais específica. E a cada período histórico que passa, ela vai ficando ainda mais específica, tá? Então, eu tenho inicialmente a mecânica clássica, e eu quero que você observe um detalhe, que estuda massa e energia. Como a massa se converte em energia, o que que é massa, o que que é energia. O motor da humanidade, né, o motor da vida é a energia, tá? Então, é interessante que você observe isso aí. A gente vai voltar a esse termo depois. A termodinâmica estuda a relação do calor com o meio. Nós, enquanto seres humanos, nós temos uma influência direta e nos relacionamos diretamente com a energia térmica, e ela é determinante nas nossas vidas, tá? Desde a água que nós precisamos beber até a organização, né, das nossas células, ao dinamismo dos hormônios, tudo está ligado à termodinâmica, as enzimas corporais, enfim, a termodinâmica ela é determinante na vida na Terra. A eletricidade, o magnetismo, o nosso corpo humano, ele emana eletricidade o tempo todo. O nosso sistema nervoso, ele emana eletricidade o tempo todo. O nosso cérebro é uma usina, tá? De energia elétrica. E nós precisamos dessas relações, tanto para produzir energia, para consumir energia, para vivermos, para termos uma organização celular e corporal adequada. Ótica no corpo humano é o mecanismo da visão, tá? Processos internos das moléculas, de como os átomos estão organizados, são estudados pela relatividade e a mecânica quântica. A realidade, a relatividade vai explicar também outros fenômenos ligados ao macro, né, a coisas muito grandes, mas todos eles interferem, em definitivo, nas nossas vidas e na nossa existência neste planeta. Eu falei de massa e energia, biologia também estuda massa e energia, tá? Só que em sistemas vivos complexos. Nós, seres humanos, ou qualquer categoria animal, ele é um sistema vivo complexo, tá? E se você for estudar a gênese, né, das espécies, como é que as espécies se desenvolveram desde organismos unicelulares até chegar à complexidade que é hoje, você vai ver a questão da união de átomos e moléculas, tá? E nós estamos falando da situação puramente científica das coisas. Se por acaso você que está assistindo agora tem uma visão mais teológica e criacionista da coisa, a sua opinião, claro, é respeitada, mas a gente está aqui tratando da visão puramente científica, tá? Então, segundo alguns autores, né, e segundo o que se observa na literatura, até 1950 a biologia ela era descritiva, né? Só que principalmente depois que ela começou a interagir com a física de forma mais intensa, o avanço computacional, o avanço da ciência no que diz respeito a exames de imagem, tá? A biologia ela deu um salto muito grande. E aí nós vamos falar disso um pouco ainda hoje, tá? Tratamentos farmacológicos e outros procedimentos clínicos menos invasivos, tá? Ou se for invasivo com uma geração de dor muito menor. Porque veja, por exemplo, amputar um membro hoje, né? O paciente ele não sente dor se o procedimento for levado de forma correta. Isso vai ser sentido depois, algum desconforto, né? Gera dor, claro, foi uma intervenção, mas você imagine, por exemplo, né, amputar um membro a frio, sem anestesia, como aconteceu em vários períodos históricos. Tá? Antes da anestesia, se era necessário amputar um membro, era sem anestesia. Então, imagine a dor. Claro que tentavam sanar isso com algumas ervas e tudo, isso é citado até em alguns filmes, mas a rigor era frio. Então, imagine a evolução que não houve. Sem contar, por exemplo, o conhecimento
do mundo micro, né? Bactérias, fungos, né? Que quando amputava-se um membro, por exemplo, a pessoa estava sujeita a infecções, tá? Hoje é mais fácil controlar esse tipo de coisa. Então, a interação com a física, a interação com a computação, a interação com o desenvolvimento da ciência como um todo, faz com que a biologia e a consequência, a medicina e outros ramos, eles deem um salto em qualidade muito grande. Tá? Ou seja, tudo se deve aos novos procedimentos com aplicações da física. Só que essa interação entre física e biologia, ela já vem de alguns aspectos históricos, mas não com esse nome. Esse estudo vai se formalizar depois, mas algumas pessoas já tinham uma introdução nesse assunto, como Leonardo da Vinci, por exemplo, tá? Famoso por uma quantidade muito grande de obras científicas, artísticas, enfim, né? E o que foi que aconteceu? Ele investigou os princípios mecânicos, isso é um dos exemplos só, tá? Tem muito mais coisa. Investigou os princípios mecânicos dos voos de pássaros. E ele usa isso para informação e engenharia. E ele foi o primeiro, mas não foi o único a fazer isso. Recentemente, uma empresa de tênis, ela foi analisar como os insetos pisam para produzir novos tênis com maior otimização da energia do ser humano, sem machucar tanto, né? Prezando mais pela energia e pelo conforto. Então, é o mesmo princípio usado em épocas diferentes, tá? Então, ele foi atrás dos animais e tentar entender como eles voavam e aplicou isso. O primeiro protótipo de helicóptero é dele, enfim, né? E como eu citei, na atualidade, uma empresa de tênis usa não as asas, não o voo, mas o pouso, por exemplo, e o caminhar dos insetos para produzir tênis mais modernos. Alfonso Borelli, né, aí veja o termo, é o pai da biomecânica. Mecânica vem da física e bio, né, da biologia, a mecânica dos organismos vivos. Então, ou seja, como eles se deslocam, qual é a função dos ossos, dos músculos, o que acontece quando você lesiona ou você exercita essas estruturas, tá? Então, ele fez experimentos, é o pai desse ramo, né, que é a biomecânica, e ele fazia testes físicos mesmo, tá? Esse aí, o que você está vendo na imagem, é um dos livros que ele escreveu, tá? Sobre a questão muscular. E viu a questão da contração, a questão da distensão muscular, como é que isso interferia no movimento e na vida do sujeito. Fatos simples como caminhar são explicados pela contração e distensão de músculos também. Tá? Não só por isso, mas por isso também. Luigi Galvani, médico da rainha da Inglaterra, né? Ele começou a estudar a influência da eletricidade no corpo dos animais, tá? E o animal que ele usou para fazer esse estudo foram as rãs, né? Então, estudando as rãs, mais especificamente as coxas das rãs, ele descobriu que os músculos e as células nervosas eram capazes de produzir eletricidade. Aí surgem estudos bem mais robustos, né, no que diz respeito ao sistema nervoso. E aí chega, claro, esse estudo aos seres humanos, tá? Então, Luigi Galvani, um médico, mais que fez estudos, os estudos dele, quando a gente vai estudar física, por exemplo, né, dentro da eletricidade, a gente vê bases do estudo dele dentro da física para poder compreender alguns fenômenos que vêm a posteriori, tá? Então, Luigi Galvani, ele é fundamental, né, no estudo do sistema nervoso. Helmholtz era físico, tá? Médico e físico. Tá? Ele fez importantes contribuições para a termodinâmica e para o magnetismo, né, levando em conta esses dois aspectos, que foram utilizados na física e na medicina, nos aspectos ópticos e na teoria da audição. Então, veja, o Helmholtz, né, ele desenvolve equipamentos, ele tenta compreender e descobre como é que o olho humano funciona, as bases de funcionamento do olho humano, tá? Muita coisa quando você estuda, por exemplo, a ótica da visão na física, tá? Ou, por exemplo, o sistema
circulatório, o sistema auditivo, muitas das coisas que foram descobertas são devidas a Helmholtz. Tá? Então, é uma figura muito importante tanto para a física como para a biologia. Dentro da física, dentro da termodinâmica, as teorias mais recentes, veja que dentro do ponto de vista histórico, ele produz estudos recentes, século XIX, né? Ele viveu até quase o final do século XIX, isso para a ciência ontem, tá? Então ele desenvolveu muita coisa importante no que diz respeito ao estudo do ser humano e ao estudo da física propriamente dita. Então, teorias muito modernas em física se fundamentam nos estudos de Helmholtz, tá? O William Röntgen, ele descobre os raios-x, tá? O raio-x de um estudo vital hoje, qualquer coisa que aconteça com você, que haja dúvida se você teve alguma lesão interna, quebrou algum osso ou não, o raio-x ele é importantíssimo, tá? E veja que é uma descoberta recente, do ponto de vista científico, é uma descoberta recente. Então, muitas vezes, antes desse período, antes do final do século XIX, a descoberta se você tinha lesionado ou não alguma coisa, muitas vezes era pegando, era torcendo, ou tentando você executar algum movimento. Então, por exemplo, você quebrou a perna, vamos ter certeza se você quebrou, vamos pegar aqui, vamos apalpar, vamos botar você para andar. E isso gerava uma dor descomunal, né? Então, assim, esses avanços, por exemplo, o raio-x, você hoje vai a um local de emanação de raio-x, fazer o exame, né? E sobre o raio-x a gente teve essa conversa na aula anterior sobre radiações ionizantes, né? A gente viu sobre como a radiação se comporta e falou do raio-x, como eles penetram, e a gente tem os exames, né, de imagem, tá? Então é importante, né, essa descoberta, porque esse cidadão, né, esse alemão, ele coloca a medicina numa nova fase, numa nova vanguarda, onde você pode ver dentro do corpo humano sem ter que abri-lo, tá? Sem ter que abri-lo, ok? E aí o que acontece? A física na biologia passa por algumas técnicas também, sobre estudos e funcionamentos macromoleculares, como, por exemplo, a microscopia, né? A microscopia ela foi desenvolvida, por exemplo, por um físico, inicialmente, claro, que o Robert Hooke, um contemporâneo de Newton, ele e o Newton não se davam muito bem, né? Existia toda uma questão política em relação à Academia Real de Ciências e científica mesmo, tá? E o Newton estudava uma série de questões e o Hooke também. E uma das questões que o Robert Hooke estudava era a microscopia. Tanto que quando você abre o livro de biologia, né, que você vai estudar a origem da célula, por exemplo, você vê que a primeira pessoa que viu uma célula de cortiça e você vê lá toda a descrição de como isso aconteceu foi o Robert Hooke, né? Então, o Robert Hooke ele desenvolve a microscopia, que aí parte para questões mais complexas com o passar dos anos, questões que envolvem transmissão e varredura eletrônica, fluorescência, interferência, escaneamento por tunelamento, isso levando em conta princípios da mecânica quântica para você observar estruturas cada vez menores e com maior nível de precisão, tá? Técnicas de espectroscopia, então, com base na ressonância magnética, né, e em outras técnicas mais complexas desenvolvidas por físicos que trabalham com matéria, tá? Percebe-se, né, detalhes maiores da estrutura do corpo humano em qualquer nível, tá? Medidas de campos magnéticos, laser, raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética. Você pode ver hoje, por exemplo, todas as características de um bebê, ele estando ainda no ventre da mãe, né? Os avanços computacionais permitiram uma série de geração e visualização de imagens com uma qualidade muito maior, tá? Então, quando você vai estudar
biofísica, né, o que, que se estuda no final das contas? São aplicações de conceitos científicos físicos à compreensão dos mecanismos que propiciam a vida. Então, você tem, por exemplo, que uma célula ela se organiza e gera uma criança. Né? E essa criança, por reestruturação das células, nascimento de uma, morte de outras, desorganização, né, que a gente chama isso em física de entropia, elas vão se desorganizando, a pessoa vai envelhecendo, né, os tecidos vão perdendo capacidade, células vão morrendo, até que o organismo inteiro para a sua vida, ele morre. Né? Então você vai de uma célula, né, de um fragmento de dois outros indivíduos que se juntam, formam um corpo só, tá? Gera um corpo bem mais complexo e esse corpo depois vai se deteriorando, voltando à origem. E daí as citações bíblicas do pó veio e para o pó, né, vai voltar. Então essa é uma alusão bem direta a esse mecanismo. Tá? Você tem um organismo muito pequeno, não visível ao olho nu, que é formado por partes iguais de dois indivíduos e que vai gerar um único indivíduo bem mais complexo do que essas moléculas iniciais, esses dois pedaços iniciais, né? E aí esse ser humano aqui, esse cristão aqui, ele vai se desenvolver. Então as quantidades de células vão aumentar e depois vão reduzir, tá? E elas vão se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando, até que um dia, se a gente levar em conta, claro, a morte natural, né? Até que chega um dia que um conjunto ou vários conjuntos dessas células deixam de agir. Né? E aí, esse rapazinho aqui, ele vem a óbito. Tá? E aí, esse óbito, você tem as bactérias que vão desintegrar tudo, transformar tudo em carbono, e isso é um outro ciclo. Então, a biofísica ela corresponde a aplicações de conceitos físicos à compreensão da vida. É uma ciência que está em pleno desenvolvimento. Quanto mais a humanidade avança, mais complexo esse estudo fica. Tá? Estudo em escala macro e microscópica do ser humano, tanto do ponto de vista da estrutura do corpo, como tamanho, espessura, densidade, né? Como é que o cabelo está se desenvolvendo, por que se desenvolve daquela forma, os dentes, os ossos e por aí vai, até aspectos microscópicos, tá? Por que os olhos ficaram azuis, ficaram verdes, castanhos, por que a pele é mais escura de um e de outro não é, por que um cresceu e o outro não, tá? Os comportamentos resultantes dos vários processos da vida, além da interação e da cooperação entre os sistemas. Então, como é que os sistemas internos do organismo se comportam e cooperam, e como é que grandes sistemas, como por exemplo biomas inteiros, se comportam. Tá? E nesse sistema altamente organizado, a gente passa pelas macromoléculas, pelas organelas, pelas células, pelos indivíduos, pelas comunidades, por toda aquela cadeia que você vê quando você está estudando biologia. Então, hoje, quando a gente fala de física, hoje interferindo na biologia, a gente pode falar também, por exemplo, de crescimento de população. É uma teoria física chamada teoria de sistema dinâmico que explica como é que a população se desenvolve. Como é que aqueles indivíduos se desenvolvem. Programas computacionais que geram jogo, por exemplo, que são gerados a partir de questões de conhecimento genético. Então, como é que um jogo onde você tem populações, realmente os indivíduos às vezes são parecidos, são diferentes. Então, você usa genética de populações para criar um jogo com conhecimento computacional, com conhecimento físico, tá? Com conhecimento de teoria de sistema dinâmico, e você une tudo num jogo onde você vai dar às populações características semelhantes. Então, à medida que os anos vão passando, esses estudos vão ficando mais complexos, porque o sistema ele vai ficando mais complexo. O ser humano ele vai abrindo portas, né, para que a tecnologia encontre sistemas mais complexos dentro do ser humano. Então, a biofísica é o estudo da matéria, da energia, do espaço e do tempo nos sistemas biológicos. Tá? Matéria por quê? Porque nós somos constituídos de matéria. E essa matéria precisa de energia. Então, quando você come açúcar, por exemplo, carboidrato, que você precisa fazer regime, eu estou falando de matéria e energia. Tá?
que vão se desenvolver no espaço e no tempo. O tempo é uma variável que está incluída em qualquer sistema, inclusive em um sistema biológico. Perceba que, com o passar do tempo, esse sistema vai ficando mais complexo, células vão morrendo e você vai voltando a ficar mais simples com a morte das células. Tá certo? Então, o que se estuda nesse campo? Energia. Como é que o fluido se desloca nesse organismo? Então, por exemplo, nós temos sangue, né? Como é que esse sangue circula? Então, eu tenho aí conhecimento de hidrostática, hidrodinâmica, medida de pressão, por exemplo. Como é que se mede a medida da pressão do sujeito? Por que, que o braço ele fica numa altura próxima do coração quando eu vou medir a pressão do sujeito? Por que, que a pressão é alta? O que, que gera a pressão baixa? A eletricidade no ser humano, como eu disse, o ser humano é uma usina de eletricidade. Então, enquanto você está assistindo esse vídeo, né, o seu cérebro está trabalhando numa velocidade extremamente grande, né, tentando decodificar o que eu estou falando e ligar tudo que eu estou falando ao que você conhece, e o que você não conhece ele vai procurar informações relacionadas, tá? E nesse momento eu tenho uma grande geração de corrente elétrica no seu cérebro. Bioacústica, então a minha voz não é igual à sua, tá? Eu não escuto igual a você. As nossas estruturas vocais, elas são diferentes. Como a visão funciona, como os tecidos se desenvolvem, como é que a genética interfere nos indivíduos, todas essas questões são objetos de estudo da biofísica. Então, aí foi só uma definição do que é biofísica, de como ela atua, os ramos de estudo. Então, sobre isso, você vá no seu Classroom agora, né, depois de ver o vídeo, e veja a atividade que tem lá. Tem umas perguntinhas para você responder lá, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.